Oi, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Eu queria estar lendo aqui João, capítulo 1, o verso 1, do 1 até o 4, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz era a luz dos homens. João estava ensinando aqui que, para ouvir a palavra de Deus, basta nós lermos a sua palavra. O Evangelho de João vai dizer que Jesus é a própria palavra. E como que eu vou ouvir Jesus? Você consegue ouvir Jesus através do seu Evangelho, através de toda a Bíblia. Jesus se manifesta em toda a Bíblia. Aí você fala assim para mim, Ismael, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não consigo. Você e quase 98% da população já tentaram ler a Bíblia e não conseguiram. No começo da minha conversão, o que que acontecia? Eu queria ler a Bíblia a partir de Gênesis. E eu conseguia ler ali até Gênesis, Êxodo. Quando chegava em Deuteronômio, que ali é onde vai contar sobre a genealogia do povo de Israel, começava a ser uma leitura mais maçuda, mais difícil para me ler. Por quê? Porque ali vai contar sobre a genealogia, né, do povo de Israel, da onde que ele veio. Deus vai contabilizar quantas pessoas tinham, e cada tribo, quantas tinham ali espalhada. E eu não conseguia terminar, óbvio, porque eu era recém-convertida, eu não tinha nenhum conhecimento. Mas, quando eu comecei a ler o Evangelho de Jesus, que o Evangelho só tem um e são escritos em quatro pessoas escrevem ele, que é João, Marcos, Lucas e Mateus, ali vai falar sobre o nosso Deus, que é o que João estava falando aqui, que no princípio Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o que eu queria falar para você é que, quando você for começar a ler a Bíblia, quando você começar a meditar na palavra de Deus, comece sempre pelo Evangelho, que é ali que vai estar contida as palavras de sabedoria do nosso Jesus. O que ele fazia, os seus milagres. Gente, eu sou fascinada no Evangelho de João, porque mostra como que Deus nos amou. Lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você for ler a palavra de Deus, comece pelo Evangelho, porque o Evangelho ele nos traz o amor de Jesus por nós, o seu sofrimento e assim por diante. Você já parou para pensar que após Jesus ser assunto aos céus, ali vai vir outros homens que vão falar a mesma coisa que Jesus falou? Ali eles vão nos dar ensinamentos, nós vamos perceber o que, que eles sofreram por causa do amor de Cristo, por causa da sua palavra. E o que eu queria falar para vocês é que lá em Oséias 4:6 vai dizer: O meu povo perece, nós perecemos, nós somos destruídos por falta de conhecimento. E esse conhecimento é da palavra de Deus. Quando nós nos colocamos a aprender a palavra de Deus, o próprio Deus vai nos ensinar. E outra dica que eu tenho para falar para você é sempre quando você se dispor a ler a palavra de Deus, você sempre peça para o autor da Bíblia, que é Deus, é o Espírito Santo, ele te conduzir a uma leitura que você vai entender. Porque muitos falam assim, Ismael, eu até leio, mas eu não entendo. Então, faça uma leitura pausada. Por exemplo, aqui, lá em João primeiro diz assim, no princípio era a palavra. Aí você vai se questionar, quem era a palavra? A palavra era Jesus. E a palavra estava com Deus. Quem é a palavra? É Jesus. Então, você vai ler uma leitura pausada e você vai questionando o autor. Você vai falar assim, olha, eu não entendi isso. E ele vai te responder, né? Eu acho que assim, quando nós chegarmos ao céu, nós não teremos desculpa para falar para Jesus. Jesus, eu não sabia ler a tua palavra.
Porque hoje em dia nós temos grande acesso a grandes conhecedores da palavra. A gente tem livros que vão explicar sobre quem era Jesus, a sua história. Então nós não teremos desculpa para falar para Jesus, porque nós não conhecemos a sua palavra. E aí o que eu queria falar para você também é que como nós teremos entrada no céu se nós não temos o contato com Jesus aqui na terra? Como que eu, Ismaela Rodrigues, quero ter acesso a Deus, aos céus, se hoje eu não consigo ter uma comunhão com a palavra de Deus, uma comunhão com o próprio Deus? Por quê? Se nós não temos comunhão aqui com Jesus na terra, imagina no céu. Como que eu vou chegar no céu e falar assim, Jesus, não me dediquei na sua palavra. Então, nós iremos ouvir, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Ou seja, você não tem um relacionamento comigo. Jesus, é a mesma coisa quando nós estamos namorando. Quando nós estamos namorando, nós estamos conhecendo alguém. Nós nos dedicamos àquela pessoa. E uma coisa que Jesus me fez refletir é, se nós tratássemos o nosso celular como nós tratamos, se nós tratássemos a Bíblia como nós tratamos o nosso celular, gente, nós seríamos eruditos na palavra de Deus. Por quê? Nós não ficamos mais sem o aparelho celular. Aonde nós vamos, o celular está conosco. E nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos a comunhão de lado porque nós falamos para nós mesmos, nós nos enganamos. Falando assim, não, eu não sei como interpretar a Bíblia, eu não sei como ler a Bíblia, mas nós não temos mais como falar isso para Jesus, sendo que nós temos tantas coisas para nos ajudar hoje em dia. Nós temos a internet, nós temos livros, nós temos a própria palavra de Deus que está revelada a nós. Nós temos Jesus como nosso auxiliador, nosso ajudador na sua leitura, na sua interpretação. E hoje eu acordei queimando em meu coração sobre isso, sobre como nós tratamos a palavra de Deus. Porque Deus, ele só pode se revelar a alguém quando esse alguém tem vontade de que ele se revele a você, né? A palavra vai dizer que Jesus, ele é alguém educado, né? Que ele não chega, né, na nossa porta, ele já chega abrindo. Ele não é um convidado inconveniente, como às vezes nós recebemos em nossa casa. Não, Jesus ele só vai nos espaços que você deixa ele entrar. Jesus, ele só adentra na sua casa se você deixar ele entrar. Se você falar assim para Jesus, Jesus, fica na sala. Jesus vai ficar na sala. Jesus, eu não quero que você entre no meu quarto. Jesus não vai entrar. Então, se você deixar a palavra de Deus agir em seu coração, e se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, a palavra vai agir. E quando nós conhecemos a palavra, quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós queremos ser parecido com Jesus. Mas nós queremos ter da personalidade de Jesus, porque nós vemos que ele foi um homem que andou conforme aquilo que ele dizia. Ele não tinha nele algo que desaprovava. É tão tal que quando os fariseus e os sacerdotes, eles vinham conversar com Jesus, eles sempre procuravam algo para atacar Jesus, mas Jesus sempre tinha resposta. Então, a palavra de Deus, ela emana sabedoria. E essa sabedoria nós podemos ter através da palavra de Deus. Quando nós meditarmos em Sua palavra, quando nós estivermos dispostos a descobrir quem é Jesus, por que eu devo segui-lo, vai estar tudo na palavra de Deus. Não é à toa que tantas pessoas morrem por causa da palavra de Deus, porque elas se apegaram à promessa de Jesus. Que um dia ele viria nos buscar, que um dia ele estaria conosco, que um dia nós cearíamos com ele, que um dia nós vamos deixar de sofrer neste mundo. E elas falam assim, que isso aqui é passageiro, que é melhor estar com Cristo do que estar sofrendo neste mundo. Então era isso que eu tinha para expressar para vocês. Tenham a curiosidade de conhecer Jesus, porque Jesus, ele quer se revelar a você. Jesus quer ter uma intimidade com você. Mas se você não se dispor a conhecer ele, ele não vai chegar na sua casa e vai arrebentar tudo, não.
Jesus é um homem que só entra nos lugares que você deixa entrar. Aí você vai falar assim, Ismaela, eu sou suja, eu sou pecadora. Eu também sou. Mas eu fui resgatada pela essa graça. Eu fui resgatada por seu amor. E o seu amor, ele é incondicional. E cada vez mais que eu me apego a Jesus e a sua palavra, mais eu quero me limpar, porque eu sei que ele é santo, eu sei que ele é puro, eu sei que ele é verdadeiro. E eu sei que se eu deixar ele limpar toda a minha vida, purificar toda a minha vida, não haverá mais acusação. Porque ele limpa toda sujeira, ele limpa todo o pecado. E eis que tudo se faz novo através da palavra de Jesus. E é isso. Espero que vocês compartilhem essa palavra. Se essa palavra falou com você, deixa nos comentários. Compartilha com alguém que esteja precisando dessa palavra. E deixa o seu like também, né? Se inscreve no meu canal também, que aí eu quero bater aí a meta de 500 inscritos, hein? Vamos lá.